Dicionário Planerama ataca mais uma vez e hoje eu tô aqui para explicar para vocês o que é esse tal termo estagflação que tem rolado pelos noticiários por aí. Você provavelmente não tá entendendo nada, não é um termo assim muito antigo, ele é teoricamente recente e tem a ver com política e economia principalmente. Ele afeta o seu bolso e é exatamente por isso que você deve prestar atenção nele. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Planerama, eu sou Ana Bortoloso. Hoje eu vou explicar de uma vez por todas para vocês o que é estagflação. Esse termo foi criado há pouco tempo, mas ele faz parte do nosso cotidiano, pelo menos no cenário que nós estamos vivendo hoje, e é sim muito importante para você entender um pouquinho mais sobre economia, afinal de contas ela mexe diretamente no seu bolso. Mas antes é óbvio que eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, me seguir lá no Instagram, porque o conteúdo aqui não é bem de graça, né? A gente tem essa troca aí mútua, você se inscreve, compartilha com alguém e eu distribuo conteúdo inteligente e relevante aqui para vocês. Combinado? Sem mais enrolação, o que é estagflação? A estagflação foi um termo recente, teoricamente, né? Mais ou menos. Surgiu lá na década de 70, foi criado por um economista chamado Milton Friedman. O Milton Friedman criou esse termo, que é uma junção de duas palavras, que é estagnação e a inflação, para explicar o cenário econômico da época, lá na década de 70. E nós estamos passando novamente por este cenário agora. O que é então a estagflação? Se trata de, basicamente, uma inflação quente e uma economia fria. Vamos lá. A inflação ela é determinada principalmente por dois motores aqui no Brasil, tá? Em primeiro lugar, a taxa de câmbio relacionado ao real e ao dólar, que é sempre a nossa base. Então, a moeda real ela está muito desvalorizada. Já vamos entender um pouquinho por quê. E o segundo motor, que são os commodities. Commodities são matérias-primas que não passam por muita industrialização e possuem semelhanças em qualquer lugar do mundo. Alguns exemplos de commodities que a gente produz muito aqui no Brasil, que são bem conhecidos: café, milho, petróleo, soja, ou seja, são produtos que são praticamente iguais em qualquer lugar do mundo, mas dependem do seu valor, da oferta e da demanda internacional. Lei da oferta e demanda, já falei várias outras vezes, é bem simples de entender. Quando tem pouca produção, muita gente procurando, o preço tende a aumentar. Quando tem muita oferta e pouca procura, o preço tende a cair. Ok? Então, próxima etapa. Apesar da gente falar que a inflação ela depende principalmente desses dois motores, que teoricamente são externos, não são fatores internos, a gente precisa prestar muito atenção ao que leva, por exemplo, o real a se desvalorizar tanto perante as outras moedas. Por quê? A gente fala que a inflação é algo externo, não é do mercado interno, mas na realidade a origem disso pode ser interna sim, como é o caso do que está acontecendo. A gente está passando por uma pandemia, tivemos crises econômicas, ainda estamos reaquecendo aos poucos a nossa economia. Na verdade, se a gente parar para analisar, a gente está recuperando a queda econômica que nós tivemos em 2020, no ano passado, e o que levou o real a ficar tão desvalorizado foi justamente o fato de terem necessitado adiantar tanto dinheiro para segurar as pontas aqui no Brasil. É o caso, por exemplo, do auxílio emergencial, que teve que ser disponibilizado pelo governo federal para poder cobrir, para poder auxiliar essas famílias que ficaram sem renda e ficaram ainda mais prejudicadas do que já estavam anteriormente. Então esse foi um fator que contribuiu com a desvalorização do real. Por esse motivo afetou a taxa de câmbio e esse é um dos motivos que faz com que a inflação aumente. Em segundo lugar, os commodities. Já falei em outro vídeo aqui também sobre a relação econômica entre importação e exportação de mercadorias. Da mesma forma que nós fomos atingidos aqui com a pandemia, o resto do mundo também. Então, da mesma forma, se tem muita procura ou pouca procura
para muita oferta ou pouca oferta, isso interfere diretamente nos valores por conta da importação e da exportação, que são sempre baseadas em dólar, na maioria das vezes, pelo menos. E quando a moeda está muito desvalorizada, obviamente a inflação tende a aumentar, porque a nossa moeda está valendo muito menos do que o real. E como aqui o país tende a dar uma amenizada em toda essa situação? Nós temos uma taxa de juros que é super conhecida, nossa querida e famosa Selic, que atualmente está em 6,25%. Vale lembrar que a mesma já teve uma queda histórica ano passado, chegando a 2%. Agora está em 6,25%, mas estima-se que ela aumente pelo menos 1 ponto a cada reunião do Copom. Copom é aquele conselho que define a taxa básica de juros. Eles se reúnem a cada 45 dias. Então, até o final do ano, nós temos mais 2 reuniões. Ou seja, o Banco Central já estima que até o final do ano a Selic esteja em 8,25%. Acontece que, como nada é muito fácil nessa vida, né? Principalmente quando a gente trata aqui no Brasil de economia, de impostos, taxas, juros, etc., a Selic muito alta dá uma desacelerada na economia. Porque ela muito alta é bom para quem quer investir, já que boa parte dos investimentos são baseados na Selic, ou seja, a gente tem uma rentabilidade maior, porém, para quem está endividado ou para quem quer solicitar empréstimo, já é ruim, porque, obviamente, a taxa de juros está mais elevada, então os empréstimos ficam muito mais caros. Então, a gente tem uma sucessão de ações e consequências aqui que, logicamente, direcionam a gente para a economia do jeito que a gente está, ou seja, nessa estagflação. Se nós temos pessoas desempregadas, nós temos pessoas sem renda e pessoas, portanto, sem dinheiro para movimentar a economia. Seja fazendo empréstimo, seja comprando coisas, pode ser coisas pequenas, como roupas, como calçados, ou mesmo fazendo compras maiores no supermercado. Tudo isso favorece o aquecimento da economia. Se a gente não tem pessoas empregadas, não temos pessoas com renda, não temos pessoas comprando e circulando a economia. Ao mesmo tempo que, para auxiliar nisso, o governo dá um auxílio emergencial para que essas pessoas possam se sustentar, possam sobreviver, comprando, né, comida, comprando itens de higiene básica, e ao mesmo tempo acaba também criando essa desvalorização do real, aliás, aumentando, né, a desvalorização do real, justamente pelo fato de estar antecipando tanto dinheiro. Isso causa um endividamento muito grande, falando de forma estatal agora, de forma governamental. Então, uma coisa é muito ligada diretamente à outra. Então, sempre são ações que têm que ser tomadas, muitas vezes pensando na hipótese menos pior. Então é isso, estagflação nada mais é do que a gente ter uma inflação muito alta devido a vários fatores, não é apenas um, como eu mencionei nesse vídeo, e também unindo a estagnação da economia, uma economia fria, porque as pessoas não estão com poder aquisitivo, elas não têm renda suficiente para poder gastar, para poder comprar as coisas e assim movimentar a economia. Você já tinha ouvido esse termo por acaso? Então agora você já sabe e espero que saiba também por que é tão importante para você saber um simples significado desse termo. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like. Mais uma vez, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue lá no Instagram também e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo para aprender essa nova palavra diretamente do dicionário Planerama por Ana Bortoloso. Combinado? Eu vejo você na próxima então. Bora planejar? Tchau!